Você tem andado cabisbaixo, desanimado, talvez ansioso, achando que não vai conseguir, olhando para o lado e vendo todo mundo alcançar o sucesso que você tanto almeja. Cuidado, seus pensamentos eles podem estar sendo atacados pelo mundo espiritual maligno e eu vou te explicar o porquê. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meu nome é Malu Siqueira e hoje a gente vai estar falando sobre pensamentos antibíblicos. Existem muitos pensamentos que são antibíblicos, eles são totalmente contrários às promessas que Deus já fez para sua vida. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, ela tem um monte de promessa que Deus fez para que você rompa, para que você prospere, para que você seja muito bem sucedido, porque Jesus ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Esse é o desejo dele para nós. Satanás, por outro lado, ele não quer que você saiba das verdades que estão contidas aqui nesse livro, que é a Bíblia. Por esse motivo, ele lança setas, pensamentos, dúvidas na sua cabeça para que você não viva a realidade do reino. Eu trouxe aqui alguns pensamentos e eu espero esclarecer com você para que, a partir de hoje, todo pensamento que talvez não venha de Deus saia da sua vida de uma vez por todas, em nome de Jesus. A primeira leitura do vídeo de hoje está em Provérbios 4, versículo 23, que vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É muito importante a gente blindar, guardar o nosso coração, não deixar com que tudo que nos é falado entre, com que a gente acredite em tudo, com que a gente se doe por tudo, que tudo passe a ser uma verdade pra gente, tudo passe a ser uma causa pela qual nós lutaremos. É preciso e necessário que a gente tenha um filtro. Outro versículo que nós também podemos usar como base para blindar os nossos pensamentos e emoções, ele tá no mesmo capítulo, Provérbios 4, porém no versículo 25, que vai dizer: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Então, muitas vezes, uma das estratégias do inferno é nos aprisionar no passado, aquilo que já passou, aquilo que a gente não tem como mudar. E o que a Bíblia diz, em Provérbios 4:25 é justamente: olhe adiante, olhe para frente. Não fique olhando para o que já passou, para o que você não tem como mudar. Não se torture pelas situações onde você errou, mas de hoje para frente, daqui para frente, mude as suas atitudes, alinhe os seus pensamentos com os pensamentos do reino. Alinhe as suas atitudes com as atitudes que Jesus teve. Leia mais a Bíblia para que você saiba o como agir, o como pensar, o como falar e, acima de tudo, o que deve e o que não deve entrar no seu coração. A Bíblia, ela vai ser um manual para as nossas vidas e é necessário que a gente siga o que está escrito aqui para que a gente tenha uma vida próspera, uma vida boa e, acima de tudo, uma vida centrada na vontade de Deus. A gente precisa ter uma vontade cristocêntrica, uma vontade onde Cristo é o centro. A gente precisa olhar para a nossa vida e pensar: Jesus faria o que eu faço, ele falaria o que eu falo, ele agiria da maneira que eu ajo e ele estaria exatamente onde eu estou. Então, caso alguns desses cenários não estejam de acordo com o que Jesus faria, falaria ou onde ele estaria, alinhe hoje esses pontos para que de hoje em diante você possa estar no centro da vontade e do querer de Deus para sua vida. Como eu disse, uma das estratégias do inferno é trazer à sua memória onde você errou. Então você fica se culpando, se martirizando por aquilo que já passou, que você não tem como alterar porque já aconteceu. Mas você pode perder o seu presente e prejudicar o seu futuro, justamente por algo que aconteceu no passado. Não deixe com que isso aconteça. Uma base bíblica para isso que eu tô te dizendo, sobre não viver, não se prender no passado, tá no capítulo 43 do livro de Isaías, no versículo 18 e 19, que vai dizer assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus ele tem planos para os seus filhos, planos de nos fazer prosperar e não de causar mal, planos de prosperidade, de paz. E a gente precisa alinhar as nossas ações com aquilo que nós estamos lendo, porque não adianta eu falar pra você 3, 4, 5 versículos sobre não se prender ao passado e você continuar permitindo que o seu passado venha e roube de você o seu tempo presente. Então toda vez que vier pensamentos, setas malignas do inferno, justamente pra te paralisar, pra te travar, te lembrando onde você errou, onde você pecou, você podia ter feito diferente, ou nossa, você perdeu a oportunidade, você precisa trazer à mente: Deus está fazendo algo novo. Deus ele tem poder de remir o tempo. Significa que se você perdeu 5 anos, em 5 meses ele pode fazer acontecer, porque ele é Deus. É claro que tudo depende da vontade e do querer dele, mas o que eu tô te dizendo é: existem pensamentos que não vêm de você e também não vêm de Deus, eles vêm do maligno. Você precisa se blindar. E uma das blindagens, um dos escudos que você pode usar contra
essas falácias do inferno, essas mentiras que até parecem verdades, é a palavra de Deus. Eu vou trazer algumas delas nesse vídeo e eu te oriento a anotar, a ter um tempo com Deus, justamente entregando aquilo que no passado você traz à memória e que talvez você tenha se martirizado, carregado um peso, mas em nome de Jesus, que a partir de hoje, a partir de agora, você pare de levar em consideração isso. Tem um versículo que a gente vai falar mais à frente que vai ser um filtro para todas as coisas que você for fazer de hoje em diante. Eu te aconselho a anotar, a pôr de wallpaper do celular, de papel de parede e ler, recitar todos os dias da sua vida. Mas continuando até a gente chegar nele, tem outras coisas também que eu quero falar. Quando eu li com vocês o versículo que diz esqueçam o que passou e não vivam no passado, ele vale tanto para as coisas boas quanto para as ruins. Talvez no passado você teve uma vida mais próspera, com mais dinheiro, com alguma situação que hoje você não tem e você esteja trazendo ela à tona. Talvez você esteja se comparando, poxa, lá no passado eu tinha isso, eu fazia isso, eu falava assim. E o que Deus está te dizendo é, talvez o seu hoje seja diferente do que foi no passado. Mas você precisa confiar em Deus, você precisa orar e agir, você precisa orar e se mover com base na sua oração. Se você ora, por exemplo, por um emprego novo, você precisa orar, entregar esse emprego para Deus e ir fazer o seu currículo. Após isso, você precisa entregar o seu currículo, enviar o seu currículo. Então, você entende que tem a oração, mas também tem a ação. Isso vale para tudo. Isaías 43 diz, eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. A gente sabe que o nosso Deus, ele abriu um mar para que o povo passasse em terra seca. Então, não existem impossíveis para Deus. Você precisa confiar e acreditar nisso. Provérbios 4:12 diz, se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Então, primeiro você anda sabiamente, primeiro você descobre como andar em sabedoria, depois você acelera os seus passos. Não adianta você querer correr, atropelar, pular etapas, porque você vai se prejudicar com isso. Uma coisa que eu preciso te falar é não queira correr na direção errada, não queira correr no tempo de andar, porque isso só vai fazer com que você chegue mais rápido ao destino errado, com que você chegue mais rápido ao lugar mais distante de onde você deveria estar, do centro da vontade e do querer de Deus. Você até vai chegar em algum lugar mais rápido, só não vai ser o lugar onde você deveria estar. Só não vai ser aquele lugar em que você deveria estar indo. Então, melhor do que estar mais distante ainda do seu destino, é aprender a andar em sabedoria. Aprenda a andar sabiamente, depois acelere os seus passos. Todos nós temos um alvo. Deus, ele já separou um caminho perfeito, ele tem trilhado tudo que ele quer que a gente faça para que ele possa nos levar para o melhor dessa terra. Ele sabe qual é o seu potencial, o seu talento, ele sabe onde você atua melhor, onde você fala melhor. Se você nem fala, Deus, ele nos designou cada um para algo específico. Não importa se você é ateu, umbandista, se você é católico, se você é evangélico, se você é satanista, se você é uma pessoa, se você é um ser humano. Deus, antes que você nascesse, a Bíblia diz que ele já sabia que você estava sendo formado e ele já tinha um plano para sua vida. E ele colocou dentro de cada um dom. Um algo a mais, diferente, que vai fazer com que cada um, quando exercendo isso que ele deu para nós, quando a gente descobre a nossa identidade e a gente começa a usar, possa contribuir de maneira positiva para mudar o mundo, cada um de um jeito diferente. Isso significa que todos estão caminhando, alguns na direção correta, outros na direção mais distante do seu destino, daquele lugar onde eles deveriam estar, caso quisessem, de fato, estar no centro da vontade e do querer de Deus. Eu quero ler com vocês Filipenses 3:13 e 14, que vai dizer assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos um alvo, a gente tem uma meta, um objetivo, a gente tem um para onde nós estamos indo. E o que importa é que, dia após dia, a gente dê pelo menos um passo a mais em direção a esse destino. Que a gente não permaneça no mesmo lugar e que a gente não regrida. Que a gente não olhe para trás, que a gente não volte para trás. Tá bom, Malu, mas eu entrei para ver pensamentos que o inferno estava lançando na minha cabeça. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que eu tô te expondo verdades bíblicas. E tudo que o inferno vai tentar fazer, te iludir, distorcer essas verdades, tirar da sua mente,
que você tem um porquê, que você tem um caminho, que existe um plano para sua vida. É tirar da sua mente que Deus, antes que você nascesse, ele já havia te formado e ele já havia pensado em você quando você tinha 20 anos. Ele já sabia a área onde você atuaria, o dom que ele te daria e onde você mudaria da sua maneira, um pouquinho para melhor, o mundo. Então, o que eu tô te trazendo é qualquer coisa que for diferente daquilo que tá escrito na Bíblia é uma mentira. E qualquer coisa que está distorcida, que é meia verdade, também é uma mentira. Toda meia verdade, toda mentira, ela não vem de Deus, ela vem do pai da mentira, que é Satanás. Por isso, eu te convido a fazer uma análise agora, a pensar em todos os pensamentos que você tem tido nos últimos 7 dias. Será que eles são de paz? Será que eles são de bem? Será que eles têm te condenado? Será que eles têm colocado um peso nas suas costas? Porque a palavra de Deus diz que a caminhada com ele tem um jugo suave e um fardo leve. Diz que ele troca de fardo com a gente, ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. Então, se tá pesado, tem alguma coisa errada. Se tá de uma maneira que você pensa, eu não tô nem aguentando, eu nem queria acordar amanhã, tem alguma coisa errada. E não é porque Deus se esqueceu de você, mas talvez é porque algum pensamento entrou enquanto você não guardava o seu coração e enquanto você não blindava a sua mente. 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, tudo irá bem. A ordem é essa: aprenda a temer o Senhor, aprenda a servir o Senhor e obedeça às instruções. Em primeiro lugar, obedeça o que está escrito no livro. Se diz que não pode, não pode. Se diz que é errado, é errado. Se diz que é mentira, ainda que você tenha 1 milhão de argumentos, se aqui diz que é mentira, é mentira. Então, o que eu te convido a fazer é temer, servir e obedecer a Deus para que tudo te corra bem. Não abaixe a cabeça, mas se mantenha confiante. Não confie na força do seu braço, mas confie no Deus que você serve. Não olhe para você. Se existem coisas que precisam ser mudadas, traga consciência, analise, faça uma lista com as coisas que precisam mudar e entregue em oração para Deus. Depois disso, crie um plano prático para que você de fato comece a deixar para trás essas coisas, para que você possa acessar o novo de Deus. Como diz a palavra de Deus, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo coisas novas e ele até pergunta: vocês não estão vendo? Peça que Deus abra os seus olhos e quando ele abrir, faça algo sobre. Vá atrás, mude. Não deixe a sua mente te parar. Não deixe com que seus pensamentos te paralisem. Eu quero, por último, falar daquele versículo que eu te disse que vai reger a sua vida a partir de hoje para que tudo te corra bem. Ele tá lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Esse era o apóstolo Paulo dizendo. Um servo de Deus que batia no peito e falava: pode me imitar porque eu estou imitando a Jesus. Então, a nossa meta, o nosso alvo, a gente já viu que é mirar em Cristo. Jesus Cristo, aquele que é Filho de Deus, que veio, que morreu por nós, por mim, por você, para que a gente de fato tivesse os pecados perdoados. Depois disso, ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita do Pai. Eu gosto muito do que Filipenses 4:8 diz, porque nós temos um filtro. Às vezes, Satanás vai jogar uma seta e ele vai dizer: você não presta. Aí você vai pensar: eu não presto. Eu quero que você use esse filtro. Não só para esse pensamento, mas para qualquer pensamento que vier. Para que você saiba se é algo que você deve estar pensando ou se é algo que você deve descartar, que você deve tirar da sua vida. Será que isso é bom? Será que é honroso? Será que é correto? Sabe, se na primeira pergunta que você fizer já não for, não pense nisso. Então Satanás jogou uma seta. Vou dar outro exemplo. Você não tem inteligência. Você pensa: eu não tenho inteligência. Seu filtro vai dizer: é uma verdade? Na primeira pergunta, você já vai responder: não, não é uma verdade. Ou você vai responder: tá, talvez seja uma verdade. O que você vai fazer? Você vai mudar. Você vai estudar mais, você vai correr atrás. Isso vale pra tudo. Por exemplo, Satanás vai te dizer: você é um pecador. Se você já se arrependeu dos seus pecados e se você crê em Jesus,
Se você é uma nova criatura, você pode até ter uma natureza pecaminosa, mas o que a Bíblia diz sobre a sua nova identidade é que você é filho. Você viveu uma vida de pecado, mas hoje você morre para si mesmo todos os dias. Então, esse filtro, ele é perfeito. Eu vou ler mais uma vez para que você tenha em mente. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O seu filtro de perguntas vai ser: é verdadeiro? Aí você vai responder sim. Aí você pode continuar para a próxima. É nobre? É honroso? Aí você vai falar: até que é já é não. Então não passou. Aí suponhamos que a resposta foi: tá, é honroso, é nobre. Aí você passa para a próxima. É correto? Olha, era verdadeiro, era nobre, mas não é correto eu pensar nisso. Você entende? Então você vai pondo filtros. Se chegar até a última camada, você pensa nisso. Se não chegar, não pense. Você vai ver que a maioria dos pensamentos que vem na nossa mente, eles não são verdadeiros, eles não são honrosos, não são nobres, não são corretos. E a gente vai começando a ver o quão má é a nossa mente, o quão pecaminosa, o quão diferente da verdadeira realidade ela é. E a gente vai começar a separar a verdade da mentira, o que é nobre do que não é nobre, o que é honroso do que é desonroso. E de repente a sua mente ela vai estar mais parecida com a mente de Cristo, porque agora não entra qualquer coisa. É claro que faltaram muitos versículos, mas aqui a gente já tem um vídeo um pouco comprido. Se vocês quiserem parte 2, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Me ajuda muito porque é um canal novo. Você clicar no botão de compartilhar, colocar nos status, abençoar cada vez mais pessoas. Talvez eu não conheça aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece e que tá precisando ouvir isso. Então seja um incentivador do reino, seja uma pessoa que divulga a palavra de Deus. Deus ele morreu por você, então não tenha vergonha. E mais importante, não deixe com que Satanás use a sua mente. Não deixe com que Satanás minta pra você, te engane e roube a sua alegria, roube talvez seus planos. Blinde a sua mente, guarde o seu coração e se preciso for, assista esse vídeo mais de uma vez. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha sido abençoado. Se você tiver tempo, assista mais vídeos que vai estar aparecendo pra você mais 2 sugestões em 5 segundos ou menos. Não esquece de deixar o like, um comentário e compartilhar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.